Feliz sábado. Você sabe qual é a única coisa que é necessária para fazer uma família prosperar nessa terra? Na verdade, não é uma coisa, é uma pessoa. Jesus Cristo, também conhecido por outros nomes, entre eles o amor. Nós vamos cantar sobre esse amor agora. Amor no lar. Erga sua voz em louvor a Deus e agradeça pelo amor que Ele promove à sua família. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Esse amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na chuva há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Cante conosco. Com Amém. Nossa próxima música será um pedido a Deus. Vem entre nós morar. Vamos cantar com todo entusiasmo de quem quer convidar Jesus para sua casa. Venha Jesus entre nós morar, seja também o nosso lar, ser como a mãe e como papai.
redenção se concretizar. Nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Amém. Quero desejar a todos vocês um sábado muito feliz. Espero que sua semana tenha sido proveitosa. E agora um sábado especial nesse recinto tão gostoso. Quero dizer a vocês que é um privilégio para mim e a minha esposa estarmos aqui com vocês. Obrigado à igreja, ao pastor Rafael por esse convite. É realmente um privilégio. Na verdade, irmãos, isso era para ter acontecido o ano passado, não era, pastor? Ano passado. Mas o ano passado, meses de maio e junho, foram sinistros para mim e a minha família. Eu não sei se vocês têm ideia, 58 dias numa cama de hospital, 21 deles numa UTI, mexe com a cabeça. O coração esquenta, gela, é terrível. E sabe, irmãos, eu vi o Luiz aqui dirigindo a oração intercessória, e o ano passado, nesses meses, eu pude entender realmente o que é isso. Durante 40 anos como pastor, a gente dirige pedidos, oração intercessória pelo fulano, pela família tal. Mas quando você é o objeto dessas orações, numa situação periclitante, aí a coisa muda de figura. E eu quero dizer a você, não brinque quando essa igreja forma uma corrente intercessória de orações. 3 milagres, pelo menos, na minha vida. Deus me trouxe de volta do outro lado da vida, por causa das orações. Oração, eu quero agradecer de público, eu sei que essa igreja orou por mim. E eu sou muito grato a vocês por isso. Igrejas no Brasil inteiro, fora do Brasil, é um poder enorme, irmãos. Não brinque com isso, leve a sério. Muito obrigado pela música. Que coisa gostosa ouvir vozes e o piano. E a pianista toca com os 10 dedos, né?
Que coisa linda, com todo respeito ao playback, né, pastor Vardir? Mas isso aqui é um louvor muito legítimo. E o violino também. Parabéns para vocês, isso é muito gostoso. Queridos, essa semana toda noite, hein? Não vai ser fácil, não é? Toda noite aqui na igreja. Eu duvido que alguém tenha que vir mais longe do que eu. Então, é um esforço, mas vai compensar. Se não tiver tempo de ir em casa, vem direto do serviço, tá certo? Do trabalho, do seu escritório, da sua oficina. Se for em casa tomar um banho e jantar, aí não sai mais, não é? Então, vamos fazer tudo para estarmos juntos aqui. Eu achei legal aquele cronômetro ali. Olha, eu tenho 36 minutos, 30 segundos. Sabe, a minha esposa é mais dura do que aquilo lá. Se eu passo dos 30, não tem almoço em casa. Então, aquele cronômetro vai ajudar. Era primavera na Palestina. O inverno passou, as chuvas vieram e se foram. As flores surgiram de novo nos campos. Chegou o tempo do canto dos pássaros. E havia, meus queridos, uma maciez no ar, uma fragrância de renovação da natureza. Os vales e as colinas estão verdes, com um gramado novinho. Mas aqui e ali havia manchas brancas, nas colinas, nos campos, em meio ao verde. Não era neve ainda por derreter nas encostas, mas rebanhos de ovelhas, conduzidas ao curral para a tosquia. Podemos visitar um desses rebanhos com 3.000 ovelhas. Eu convido você, nós que somos urbanos, fazermos uma viagem imaginária num curral com 3.000 ovelhas. Eram ovelhas, cabras, asnos, camelos e também crianças. Era uma festa, a época da tosquia. Mulheres com suas roupas coloridas em azul, amarelo e vermelho. As fogueiras estão acesas, onde o churrasco era assado para o banquete. A tosquia dos rebanhos era uma ocasião especial no Oriente, até hoje ainda é. Era como o nosso Natal, muito parecido com o dia de ação de graças. A ovelha era primeiramente lavada num tanque e depois no centro do curral era colocada em cima de uma plataforma onde homens habilidosos trabalhavam com facas apropriadas para cortar a lã. Uma a uma, as 3.000 ovelhas eram tosqueadas. E o monte de lã crescia cada vez mais. Assentado de um lado do pavilhão coberto, estava o dono de tudo isso, um fazendeiro próspero. O seu nome era Nabal, um rapaz degenerado, descendente da nobre família de Calebe, o heróico companheiro de Josué. Nabal era um homem grande, mas não em personalidade, não em caráter, mas em propriedades, em posses, em rebanhos. Mas sabem, queridos, a mais preciosa possessão, entre aspas, embora ele não soubesse, era a sua esposa. Uma mulher virtuosa, uma mulher muito bonita, chamada Abigail. E eles formavam um casal estranho. Essa extraordinária mulher
era casada com um bêbado, um tolo, um imprudente Nabal. Essa era uma das primeiras versões da Bela e a Fera. Eu estou falando de 3.000 anos atrás, numa região no sul da Judéia chamada Naom. Enquanto Nabal se extasiava com a cena das ovelhas sendo tosquiadas e o montão de lã crescendo, apareceram alguns jovens, uns 10 garotos, tostados de sol, vieram das montanhas do Carmelo, no sul da Judéia, chegaram diante de Nabal, bronzeados. Eles vinham em nome de Davi. Nessa época, Davi estava fugindo de Saul, ainda não havia assumido o seu trono. Ele estava com 600 homens escondidos naquela região, e como era dia de festa, época de muita camaradagem, o Davi pediu que os seus rapazes fossem até Nabal e pedisse alguma coisa para o sustento deles. E aí os rapazes chegaram, falaram em nome de Davi. E quando o maluco Nabal ouviu a exposição daqueles rapazes, ele se ergue de repente: Davi? Quem é Davi? Vocês disseram filho de Jessé? Nunca ouvi falar desse rapaz. Aliás, a gente tem notícia de um bando de bandidos que andam assolando a região e causando medo nos pastores, nos guardadores de rebanhos. Eu não tenho nada a ver com esse Davi e não tem nada aqui para ele. Pode voltar e dizer para ele que nada. Aqueles moços baixaram a cabeça e voltaram. Nós sabemos que Davi era um moço corado, vivia ao ar livre uma grande parte da sua vida. Mas quando aqueles rapazes trouxeram a notícia, o Davi ficou branco, transtornado. Imediatamente ele chamou o seu corneteiro, mandou que ele tocasse o chofar, e imediatamente 600 homens saíram das cavernas, das moitas de vegetação e se ajuntaram num exército de bravos. Tomando consigo 400 homens e deixando 200 no acampamento, Davi começou uma marcha, a marcha da vingança. Eu não aceito o desaforo desse Nabal. Eu vou dizer para vocês, Nabal não sabe quem é Davi? Nunca ouviu falar do filho de Jessé? Pois eu vou mostrar para ele. Até amanhã de manhã, não vai ficar ninguém na sua casa, na sua fazenda, do sexo masculino. Vou matar todo mundo. E aí, meus queridos, começa a marcha da vingança. Esse é o futuro rei de Israel, viu? Na bainha, a espada, e cada homem pronto para realizar a sua obra de extermínio. Uma gangue poderosa. Só que aqueles rapazes de Nabal foram a Abigail e contaram o lance para ela. Abigail, olha, o seu marido é maluco. Aconteceu isso, os rapazes chegaram aqui, e ele os mandou embora, sem nada. Esse negócio vai ferver aqui. O Davi já está vindo com a sua turma, o seu exército, todo mundo armado, e não vai ficar ninguém aqui, nós temos que dar um jeito. O que eu estou contando para vocês
está relatado no livro de 1 Samuel. Daqui a pouco você vai abrir a sua Bíblia, por favor. Abigail, queridos, como uma esposa sofrida de um homem tirano, maldoso, podia ter dito: chegou a minha vez, ficar livre desse marido. Agora deixa o Davi chegar aqui e vai acabar com ele. Mas ela não pensou nisso minuto algum. Ela providenciou rapidamente alimento, providenciou rapidamente 200 pães. Olha o relato, a precisão do relato bíblico. 200 pães, carne de carneiro, trigo tostado, cachos de passas, pasta de figos e odres de vinho. Pediu que os rapazes saíssem, ela montou num jumento e foi ao encontro de Davi. Agora, queridos, vinha uma procissão de lá, da vingança, da maldade, da ira, e uma procissão de cá, da conciliação, uma procissão da misericórdia, da proposta de reconciliação. O Davizão bravo lá e Abigail delicada com os seus servos aqui. Ao encontrar-se com Davi, o dia raiava nas encostas do Carmelo. E quando ela viu Davi, desmontou do seu animal e prostrou-se diante do rei de Israel, ainda sem coroa e sem trono. E sabem, queridos, Davi e seus 400 homens pararam, fizeram alto. O que é isso que está acontecendo? O que é que essa mulherzinha está aqui essa hora da manhã? E sabem, queridos, se nós escolhêssemos, se você escolhesse 10 discursos da Bíblia, pense aí, os 10 maiores discursos da Bíblia. Por exemplo, aquele discurso que Judá fez no Egito diante de José, sem saber quem era, pedindo para ficar de refém no lugar de Benjamim. Um discurso extraordinário. O discurso de Paulo, quando ele reuniu os anciãos na cidade de Mileto, um discurso de despedida, e por aí vai. Olha, no top desses discursos, 10 maiores, para mim está o de Abigail. Abra sua Bíblia agora, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vamos começar no versículo 24, que para trás eu já resumi para vocês. E você conhece a história. Olha lá, a partir do 24. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos lá? E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. É meu marido, o que eu vou fazer? E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, com letra maiúscula, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Olha aqui, irmãos, olha o que é uma intercessora, hein? Ela assumiu a transgressão do marido maluco. A transgressora sou eu, meu Senhor. Verso 28, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão,
porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, escutem essa frase: então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côvado de uma funda. Pronto, agora olhem para mim, por favor. Sabe, queridos, esse foi um discurso extraordinário. Não poderia haver melhor argumentação para desviar a ira de Davi, para acalmar o seu furor. Abigail pediu para que ele não levasse em conta os insultos do seu marido. Não se importe com esse homem, meu marido, filho de Belial, sem domínio próprio, gosta de xingar, porque o que significa o seu nome, assim é o seu caráter. Depois, Abigail lembrou a Davi: Davi, você é rei de Israel, você está lembrando disso? Você já foi ungido, só falta o trono agora. E quando você estiver no seu trono, você vai se lembrar desse derramamento de sangue? Não faça isso. Que coisa, hein? E Abigail apela a Davi para que ele não continue nesse caminho. Davi, volte daqui, não derrame sangue pelas próprias mãos. Ah, queridos, naquele tempo de machistas, não era comum ouvir palavras tão sábias dos lábios de uma bela mulher. Não. Com todas as faltas que Davi tinha, Davi pode ser o que você pensar, era realmente cheio de defeitos, mas havia nele uma grande virtude: estava sempre pronto a ouvir a voz do alto. Sempre pronto. Quando Natã chegou para ele, colocou o dedo no nariz e disse: Davi, você é o homem que roubou a ovelha do outro? Você é o adúltero. Davi desabou. Podia ter mandado matar o profeta, consumir com ele, era rei. Mas ele estava sempre pronto para ouvir a voz de Deus na pessoa de alguém. E quando lhe eram mostrados os seus erros, os seus pecados, Davi reagia com humildade. Tem muito marido que não faz isso, esposa também. E sabem, queridos, dê uma olhadinha aí no verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou a meu encontro. Olha aí. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Queridos, vocês estão vendo aí? Davi estava pronto para ouvir. Aí acabou esse encontro, sabe? Vamos continuar a história, a gente fica emocionado, mas tem mais coisa. Aí Abigail voltou para casa, o marido estava embriagado, ela ficou caladinha, foi para os seus aposentos. Na manhã seguinte, o Nabal estava mais tranquilo, mais dono de si, e Abigail conversou com ele. O homem infartou. Ô Nabal, você é muito metido a valentão? Você sabe o que aconteceria com você aqui ontem? Isso. O relato bíblico diz que ele teve um infarto, deve ter sido um AVC,
sei lá. Eu sei que dentro de 10 dias ele morreu. E a Abigail ficou viúva. Agora, queridos, eu quero destacar mais uma coisinha no discurso de Abigail. No belo discurso dela, há uma frase que permanece como uma joia preciosa pelo seu significado. Está no verso 29. Por favor, acompanhe-me. Eu espero que você tenha mantido a sua Bíblia aberta aí, porque é só esse relato que vamos conversar hoje. No verso 29 tem uma frase assim, olha: então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. O que significa isso? A vida do meu Senhor será atada no feixe. Naquele tempo não tinha banco, não tinha cofre forte, e as pessoas carregavam os seus bens mais preciosos, disfarçados num feixe de trigo, num feixe de lenha. Você imagina um feixe, um molho de trigo, um fardo de trigo. Quando eles formavam esse fardo, esse feixe, eles colocavam lá dentro, bem escondido, um saquinho com as suas moedas, com as suas joias, o que for. E esse feixe era amarrado e ninguém desconfiava nada. E as pessoas punham aquilo nas costas, numa carroça. E o que eu estou carregando aqui é trigo, é lenha, é o que for, mas não tem valor nenhum. E o tesouro está amarradinho, embutido lá dentro do feixe. E a Abigail lembrou disso, era uma expressão que Davi entendeu na hora, todo mundo entendia. A sua vida, meu rei, será atada no feixe dos que temem ao Senhor, e a vida dos seus inimigos como pedra no côncavo da funda, lá naquele corinho que quando o cara gira, o guerreiro gira, a pedra voa. Assim os seus inimigos vão desaparecer da tua frente. Olha que propriedade, olha onde ela foi buscar essa figura de linguagem para acalmar o Davi. Tem razão do Davi ter ficado encantado com uma mulher dessa. E depois que o Nabal morreu, ele se casou com ela. Está vendo? O Davi também era esperto, não era bobo não. Então, essa mulher está com tudo, vou levar para o meu palácio. Então, mas ele era honesto, né? Primeiro ela ficou viúva, nada de passar na frente. E aí quando ele recebeu a notícia, o Nabal lá que você queria matar, Davi, morreu. Aí ele agradeceu a Deus, Senhor, está tudo aí no relato do capítulo 25. Senhor, que bom que eu não fiz justiça com minhas mãos, e que a tua justiça chegou mais depressa do que eu imaginava. E aí ele mandou os seus rapazes, vocês vão lá e fazem uma proposta para Abigail, que eu quero levá-la para o meu palácio. E ela foi, na hora, deve ter, o coração disparou, o meu marido morre aqui, esse maluco, e agora o futuro rei me faz uma proposta dessa. Vocês estão vendo, irmãos, como é que é família? Vocês estão vendo como é que é a vida de casal? Quando se submetem à vontade de Deus. E o relato diz que Abigail chamou rapidinho as suas moças, as suas cortesãs, e foi ao encontro de Davi. Agora, queridos, acabou a história, tá certo? Fica na sua mente, por favor, a ação intercessora de Abigail. E como ela mostrou a Davi o que significa tomar a justiça de Deus nas próprias mãos. Eu não sei onde é que Abigail estava com a cabeça de casar com um homem desse. A Bíblia não diz nada. Mas se tem alguma irmã que me ouve nessa manhã com um marido que chega perto ou semelhante, lembre-se dessa história. Eu espero que não aconteça isso com ninguém. Agora eu quero tirar uma lição espiritual disso tudo, dessa história, porque a Bíblia foi
composta e chegou até nós para isso. Não adianta nada eu contar uma história aqui para vocês, você conhece, de 3.000 anos atrás e vamos embora até logo. Não. Agora tem um tópico assim: coisas que nos causam remorsos e coisas que iriam nos causar remorso. O que eu quero dizer com isso? Um dia, meus queridos, Davi foi movido pelas palavras de Abigail e respondeu positivamente, evitando a vingança, evitando um derramamento de sangue, e deu graças a Deus por isso. Em outras palavras, Davi agradeceu a Deus pelo que ele não fez. Davi agradeceu a Deus pelo que Deus o livrou de praticar. Ele foi grato pelo que não fez. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu que você estava para realizar alguma coisa estúpida e não o fez? Você já agradeceu a Deus por isso? Queridos, muitas coisas nós fazemos e nos arrependemos depois de ter feito. Mas o verdadeiro sentido da palavra grega para arrependimento é agradecer a Deus, porque Ele me evitou de pecar. É agradecer a Deus por antecipação, pelo que eu não fiz. Deus me mudou a mente antes de eu entrar no pecado. Quando você abrir o livro da sua vida, seja grato pelo que nele não foi escrito. Seja grato a Deus pelo registro que não está lá no livro da sua vida. Como Abimeleque, lá no tempo de Abraão, que teve um sonho advertindo a não cometer um grande mal contra Sara e Abraão. Sabem, queridos, entenda que há coisas que nunca lhe causarão remorso, porque você não as praticou. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Quando você pensar, você nunca terá pesar ou remorso quando agredido não revidou. Quando aí no trânsito alguém xinga você, fecha você, você ficou numa boa, sem reagir intempestivamente. Quando você foi insultado e não respondeu com outro insulto, é isso que eu estou dizendo. Você nunca vai se arrepender, nunca vai sentir remorso, porque você não fez. Você nunca se martirizará, porque falou a palavra correta a outra pessoa, como fez Abigail, viu? Como fez Abigail. Você nunca se arrependerá de ter mostrado simpatia ao sofredor. Não, isso é positivo. Você nunca se arrependerá de ter encorajado o desanimado, ter dado um abraço num irmão triste, sofredor. Você nunca se arrependerá de ter protegido o mais fraco, ajudado o que sofria a tentação. Você nunca se arrependerá de ter vestido o necessitado e alimentado o faminto. Você nunca sentirá remorso por ter se lembrado do teu Criador no dia da tua mocidade. Ah, meus irmãos, de ter entregue o teu coração ao Senhor e vindo para a sua igreja, você nunca se arrependerá disso. Essa linda frase, atado no feixe da vida dos que amam a Deus, é uma frase extraordinária. Se você está junto com o seu Deus, protegido pelo seu Deus, envolvido pelo seu Deus, essa frase tem um sentido de imortalidade, porque Deus irá preservar a sua vida para todo sempre. Sabem, queridos, a história de Abigail e Davi é uma bela ilustração do gracioso trabalho do Espírito Santo de Deus. Você sabia que o Espírito Santo trabalha
de maneira muito semelhante ao que fez Abigail. Através de todas as Escrituras, o Espírito aparece, falando, apelando, advertindo. O Espírito fala na doença, fala na saúde. O Espírito apela na alegria e no desapontamento. O Espírito apela através de um hino, de um instrumento, de uma oração e de um sermão. E o Espírito fala também através de uma mulher virtuosa, através de uma esposa sintonizada com Deus. Escute. Sabe, queridos, aqui na história que colocamos diante de vocês, o Espírito usou uma mulher que apelou a Davi para afastar-se de cometer um pecado terrível. Davi reconheceu essa voz divina e agradeceu a Deus por isso. E ele afirmou, vocês viram a frase dele? Bendito é o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito é o Senhor que deu você a mim em casamento. Você já disse isso algumas vezes? Sabem, queridos, o Espírito de Deus tem muitas maneiras de nos falar. O Espírito de Deus apela a cada um de nós, como fez a Davi através daquela mulher. O Espírito de Deus insiste para distinguirmos as coisas que no futuro nos encherão de paz e as coisas que no futuro nos encherão de remorso. Isso é o Espírito que nos faz diferenciar essas coisas. Agora eu vou perguntar diretamente a você: será que você está hoje marchando com a sua espada desembainhada contra Deus? Será que você hoje faz parte de uma procissão armada contra a igreja? Se é assim, meus queridos, se é assim, o Espírito Santo vem para te encontrar, como veio a Davi no Carmelo aquele dia. Sabem, a respeito de que coisas o Espírito precisa dissuadir você? Lá no íntimo da sua casa, da sua família, do seu lar, de que coisas o Espírito tem que corrigir você? De algum ato vingativo? De inimizades aqui na igreja, dureza de coração, palavras impensadas? Será que o Espírito tem que balançar você, para você deixar de ser desleal à igreja e à sua mensagem? Será que o Espírito tem que acordar você com algum acidente, alguma doença, sei lá, do esquecimento do estudo da Bíblia, da oração e da adoração a Deus? Querido, é você que sabe. Mas o Espírito está aí, trabalhando na sua mente, no seu coração. Será que o Espírito tem que dissuadir você de ser indulgente com algum hábito pecaminoso? E são muitos esses hábitos. Será que o Espírito Santo tem que colocar você numa UTI para você aprender? Ele fez isso comigo. Sabe, queridos, eu gostaria que você viesse agora atender ao gracioso Espírito que ama a sua vida, ama a sua alma, conhece toda a sua vida, a sua trajetória, e antevê o maravilhoso destino para o qual Ele quer te conduzir. Destino, meus irmãos. Político não tem destino. Países não têm destino. Só quem se submete à ação do Espírito é que tem um destino nobre de vida eterna. Assim, meus queridos, através de todos os anos de sua vida e de todas as eras da eternidade,
não venha nenhum remorso sobre a sua mente, porque Deus, quando falou, você atendeu. Quando Ele enviou a sua esposa, a sua filha, o seu amigo, você escolheu a Cristo e a vida eterna. Sabem, que sempre você possa dizer ao Espírito de Deus o que Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor que a enviou a mim nesse dia. Bendito seja o Senhor que enviou você ao meu encontro e me falou essas palavras. Queridos, eu praticamente cresci em cima de um cavalo. Eu gosto muito de cavalo. Mas o que eu quero dizer a você, para fechar aqui, é que você conhece as histórias do faroeste americano, quando os americanos começaram a desbravar o oeste bravio, e eles iam naquelas caravanas para o estado de Oregon, por exemplo, para desbravar, para criar as suas famílias, para explorar as riquezas. O cavalo era a peça fundamental. Todos tinham que ter um cavalo, 2, meia dúzia. E o cavalo tinha um valor enorme nos trabalhos, nos deslocamentos, em todos os aspectos. E um desses rapazes foi lá para o oeste americano desbravar, e lá tinha bando de mustangues. Os mustangues eram os cavalos selvagens, até hoje eles ainda estão lá, em número bem reduzido, e eles costumavam ir atrás dos mustangues, pegavam os mustangues, os cavalos selvagens, e os domesticava. E esse moço tinha um cavalo extraordinário, que ele pegou lá no mato, e era o seu amigo, e esse cavalo andava com ele, e fazia tudo. Um dia, era uma das maiores riquezas daquele rapaz. Um dia chegou um bando de mustangues ali em volta da sua propriedade, e o cavalo fugiu junto. O cavalo do rapaz lembrou os seus tempos selvagens, e aquela natureza veio, e ele fugiu a galope com os outros. E o rapaz ficou imensamente aborrecido, triste, reuniu alguns amigos, falou: não, eu preciso ir atrás desse cavalo, eu tenho que trazê-lo de volta. E foram, e sobe serra, desce, vai, cruza rios, riachos, até que lá embaixo na planície eles viram o bando de mustangues. E chegando um pouco mais perto, o rapaz pôde identificar o seu cavalo, uma cor especial. E ele disse para os seus amigos: agora vocês fiquem aqui, eu vou sozinho. E ele começou a avançar, bem escondido, bem disfarçado, para chegar o mais perto possível daquele animal. E foi indo com paciência, até que chegou bem perto, mais que ele podia, e ele chamou o cavalo pelo nome. Aí foi uma disparada. Todos saíram porque perceberam a presença humana. Só que o cavalo levantou a cabeça, deu uma corrida, ele chamou de novo. E o cavalo foi, e ele chamava de novo, e ele chamava, e ele chamava. E o cavalo, os outros foram embora, e o cavalo ficou naquela luta. Olhava para lá: será que eu vou atrás do bando? E ele chamava, ele olhava para cá: ali está o meu dono. E ele chamando, chamando, e chegando perto, e chamando, até que o cavalo, meus queridos, soltou um relincho vitorioso, vamos dizer assim, e veio trotando para o lado do seu dono, que o prendeu e o levou consigo. Uma história simples, mas que ilustra bem o chamado do Espírito Santo para a nossa vida. É assim, Ele nos chama e a luta vem, e o desejo humano natural
é correr, fugir com o bando de mundanos e de atrações pecaminosas. Aí o Espírito chama de novo. E aí, meus queridos, permita a Deus que a gente volte e seja abraçado pelo nosso querido Deus e pelo Pai que soube abraçar o pródigo pelo qual tanto esperava. Deus nos abençoe. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Deus nosso Pai, a Ti a nossa gratidão pelos ensinamentos preciosos da Tua Palavra. Agradecemos-te, Senhor, porque o Espírito Santo, representante da divindade em nossa terra e no coração dos cristãos, está constantemente apelando a cada um de nós, chamando amorosamente para que deixemos a correria, os convites perniciosos e retornemos de uma vez por todas ao abraço carinhoso do nosso Salvador. Senhor, abençoa-nos, te pedimos nessa semana. Abençoa essa congregação de maneira especial que tão carinhosamente me recebe. Abençoa o seu pastor Rafael Stelling, a sua esposa e filhinho, a cada líder dessa igreja, ancião, diácono, a cada diretor de departamento, Senhor, que haja unidade, crescimento espiritual e, acima de tudo, total entrega dessas famílias à Tua causa. Permanece conosco, Senhor, e dá-nos a certeza da salvação em Jesus. Oramos, rogando-te e agradecendo-te essas bênçãos, em nome do nosso Salvador. Amém.